Eu preparei uma técnica muito interessante chamada encáustica com giz de cera no papel. A encáustica é uma técnica muito antiga, mas ela é feita com cera de abelha colorida. É um material caro e aqui na minha cidade a gente não tem acesso a esse material e de forma geral também eu acho que as pessoas não conseguem, assim, a não ser em sites especializados, em casas que vendem materiais artísticos também. Além disso, tem outros instrumentos que se usa para fazer isso, que é uma mesa com uma tampa quente. Existe também alguns fogões próprios para isso. Mas no nosso caso, nós vamos usar uma coisa que a gente tem em casa, só que é necessário separar essa peça aqui só para fazer esse tipo de trabalho. Então, é um ferro de passar roupa antigo, velho, mas que ainda tem uso. Não pode ser um ferro a vapor, que tem furinhos aqui, esse não serve. Pode ser um ferro pequeno, pode ser um ferro maior, enfim. Eu gosto muito desse daqui. Pode ser um ferro que tem uma ponta um pouco mais fina aqui, que é mais adequado para fazer a técnica. Vamos utilizar giz de cera. Não importa a grossura do giz, tem aquele meu primeiro giz, tem giz de cera mais fino, da caixinha pequena, tem esse aqui bem comum, então é o bem comum mesmo, sendo giz de cera, uma qualidade boa também, tá valendo. Outra coisa que vamos utilizar então é a nossa base, que seria o papel. Quanto mais brilhoso o papel, melhor a técnica. Mas isso não quer dizer que papel fosco não dê para fazer. Dá para fazer sim. Aqui tem alguns exemplos de encáustica feita num papel que não é brilhoso, porém aqui atrás a gente acaba vendo a mancha, porque o giz de cera é um material que tem óleo. Então, quando a gente trabalha com material, com papel que tem brilho, esse óleo não passa para o outro lado. Aqui foi feito em cima de uma imagem, a encáustica em cima de uma imagem. Aqui novamente em cima de uma imagem. Essa aqui no papel simples também, mas já com um pouco mais de brilho atrás da foto. Então, uma técnica muito boa para preparar também nossos papéis para a colagem. Então, quem fez a oficina de colagem ou quem não fez pode dar uma olhada no site lá, e também no canal do YouTube, que tem a oficina de colagem. E essa oficina aqui é de marmorização de papéis. Então a gente pode fazer nossos papéis, nossas colorações, e aqui então tem várias técnicas e uma delas é a encáustica com giz de cera. Então vamos lá para a nossa primeira encáustica para explicar como funciona essa técnica. Mais um materialzinho que a gente vai precisar, que são essas toalhas de papel, porque nós vamos utilizar para limpar o ferro quando tiver excesso de giz de cera derretido, e também quando a gente vai querer fazer uma limpeza e trocar de cor. Deixa todo esse material à mão, né? Que a técnica é bem fácil, porém não é uma técnica para criança. Ela precisa ser bem supervisionada no momento que vai se fazer isso, porque nós estamos lidando com ferro quente, essa base aqui. E também precisamos de um local adequado para fazer isso, porque o giz de cera, ao entrar em contato com o calor, ele solta também o cheiro. Então, pessoas que têm alergia, ambientes fechados, não é muito adequado. Outra coisa é um pano de fundo aqui, precisa ser uma toalha velha, um material que a gente pode utilizar para depois, é só usar para essa técnica. Então não há necessidade de algo muito novo para fazer isso. De preferência um tecido de algodão, que ele suporta mais o calor. E assim a gente consegue fazer.
tá? Então a folha pode ser virada tanto faz, na horizontal, na vertical, vai de cada um, né? Mas o que manda essa técnica é, nós vamos trabalhar com a superfície quente do ferro. Então eu já coloquei aqui numa temperatura 2, né? Que eu sei que o ferro tá quentinho, já é o suficiente aqui para derreter o giz de cera. Quanto mais quente, mais fumaça vai dar e mais o giz de cera vai cozinhar nessa base quente aqui. Então não há necessidade de muito calor. O calor adequado é o 2. Se você está num ambiente muito frio ou se for no inverno, talvez aumentar um pouquinho, né? Ou passando uma corrente de vento mais fria, um ar mais frio, talvez aí tenha que aumentar um pouco. Mas isso vai da observação de cada um. Então nós vamos começar a colocar o nosso giz de cera na extremidade do ferro e assim ele vai derretendo. Nós não podemos deixar esse giz escorrer para as laterais do ferro e nem é necessário preencher tudo isso aqui, porque nós vamos trabalhar com algumas cores. Então, um trabalho livre, né? À medida que a gente passou, logo em seguida viramos o ferro e começamos então a fazer pequenos movimentos, pequenas batidinhas nessa folha, onde vai soltando então o giz de cera. Se queremos mudar de cor ou se não ficou muito adequado, ainda podemos mexer mais um pouco isso aqui, esticar mais um pouco. Podemos pegar a lateral do ferro e o próprio ferro utiliza-se para fazer pequenos riscos também. Então a gente faz outras interferências aqui muito interessantes. Quando queremos mudar de cor, se realmente queremos colocar outra cor sem interferência, o nosso papel aqui ajuda nessa limpeza. Então vamos lá, mais uma cor. Eu não preciso utilizar a base toda do ferro, não tem necessidade. Eu trabalho com a metade para frente. Mais um. E assim eu vou fazendo pequenas batidas, dando pequenas batidas aqui no meu papel, para que ele ganhe o formato, que ele ganhe cor. Acontece mesmo de sujar, né? E assim a gente vai fazendo interferências no nosso papel. Quanto mais cores, quanto mais interferências a gente for fazer, mais interessante vai ficando o nosso trabalho. É bom sempre limpar para não ter excesso, para não soltar fumaça, né? Então agora eu vou colocar uma outra cor e pode-se trabalhar várias composições, enfim. É um trabalho muito bonito, muito interessante e que vai dando um formato todo especial na nossa folha. Vou fazer só dessa forma aqui, pequenas interferências aqui, aonde eu vou soltando o ferro e ali já vai criando todo um resultado bem interessante aqui. Aqui, como eu tô usando verde, eu vou continuar então com o meu verde, com o verde, mas agora verde escuro. E aí eu vou posicionando só metade do ferro aqui e soltando. Só dessa maneira aqui. Então já tenho aí quase que um campo com várias folhas, né? E ele vai secando e vai dando esse resultado aí bem interessante. Depois tem a parte de ilustrar isso também, né? Então agora eu vou colocar um pouco de azul aqui. E aí vai sendo mesclado, você pode ajudar virando a folha também.
dessa maneira aqui, posicionando o ferro de várias vezes, alternando o movimento, a gente consegue então novamente interferir aqui nessa folha. Lembrando que se você colocar o ferro em cima daquilo que já foi feito, vai desmanchar. Então é um trabalho que com o calor ele vai desmanchando. Então, após encerrar, não esqueça de desligar o ferro. E agora a gente tem mais uma etapa para fazer aqui, que é lustrar essa folha. A gente deixa ela esfriar bem, né? Deixa bem friazinha a folha e depois vem o processo de lustragem. Mas eu vou mostrar depois, vou fazer mais um exemplo aqui e vou fazer também em cima de uma imagem, para vocês perceberem que as imagens, os papéis também aceitam muito bem o giz de cera. Vou utilizar uma outra folha com uma gramatura um pouco mais fina, mas vou deixar no bloquinho ainda. Se o ferro começar a soltar a fumaça, você desliga, limpa, pega um papel mais limpinho que puder e dá uma limpada nesse ferro para tirar todo o excesso de giz de cera, porque ele vai queimando mesmo, né? Ele vai então soltando toda a cor que tem ali. Então, novamente, vamos escolher outra cor e começar nosso trabalho. Agora eu vou utilizar apenas a lateral aqui para fazer essa interferência. Não vou até o final, porque senão entra o giz de cera aqui e acaba danificando o meu ferro ali. E quanto mais excesso de giz de cera aqui, pior é. Posso colocar mais de uma cor. Então vai dar uma tonalidade muito interessante aqui. E eu venho com o ferro só nas laterais aqui, fazendo pequenos movimentos, onde ele vai manchando bastante a minha folha. E assim vou trabalhando mais um pouco. Só que como esse papel aqui é um papel bem fino, ele passa a gordura para o outro lado, tá? Dá para fazer. Eu não gosto muito de utilizar papéis muito finos, justamente por causa disso, que fica uma coisa muito fosca e eu não consigo lustrar. E também eu não tenho muita... ele seca muito rápido aqui. Então, raramente eu utilizo papéis tão finos assim para fazer essa encáustica. Eu não consigo levar muito o meu giz de cera porque ele já perdeu a base gordurosa dele. Então, eu não tenho mais... justamente a gordura que faz com que isso se espalhe, eu não tenho mais. Eu acabo só depositando. Então, mais um exemplo e mais um tipo de papel. Ele fica bem diferente. Ele fica um papel bem diferente do que esse aqui, que eu consegui trabalhar bem. Então, esse papel aqui é quase uma folha sulfite, ó. Ele não cria muita... ele não deixa o giz de cera escorrer aqui. A gordura fica toda atrás. Então, não é um papel muito adequado para fazer a encáustica. Eu prefiro utilizar folhas um pouco mais grossas, que tem pelo menos um pouquinho de brilho. Aqui é um papel de papel cartão, pode usar várias cores, se quiser também aqui. Sendo que a gente tem aqui um isolamento. Quando ele tem esse pequeno brilho aqui, ele tem um isolamento. Então, a gordura não vai passar para cá com tanta facilidade assim. Vou fazer mais uma para vocês perceberem que isso tem outros movimentos que a gente pode fazer. Então, novamente, esquentando o ferro. É uma atividade, uma técnica muito relaxante e muito gostosa de fazer. Mas a gente precisa ter cuidado na hora de manusear o ferro, tá?
E assim eu vou trabalhando aqui agora quase com a base toda do ferro. Vou colocando novamente mais cor, sempre deixando o ferro bem na horizontal aqui para cima, senão ele começa a escorrer aqui e aí dá problema. Aqui eu tô trabalhando com a base toda, embora eu não gosto muito de trabalhar com toda a base do ferro, mas fica bem interessante também, porque a gente consegue uma área maior para trabalhar aqui com o giz de cera. Também é importante se a gente coloca um papel embaixo ou uma base para ele ficar bem rente à mesa. Isso também dá uma condição melhor para a gente poder trabalhar com ele. Aqui, enquanto o ferro estiver quente, eu consigo interferir. Posso também utilizar o ferro riscando, fazendo pequenos riscos aqui na lateral, simulando alguns desenhos aqui, tentando fazer alguns desenhos, modificando também, colocando outras cores aqui. Também é possível adicionar outras cores ao meu desenho. E sempre fazendo movimentos aqui como se eu estivesse pintando com a ponta do ferro, riscando aqui. E assim eu vou pegando habilidade para fazer algumas técnicas. Posso fazer tantas interferências aqui quanto eu achar necessário. Então, um trabalho de mancha muito lindo para se fazer, né? Eu posso utilizar só a ponta do ferro para fazer aqui mais desenhos, se quiser. Ao mesmo tempo, eu posso, não gostei, posso apagar isso aqui com o calor aqui, né? Posso colocar mais cores, mas sempre não trabalhe com excesso no teu ferro. Sempre é bom limpar aqui e então colocar novamente o giz de cera. E aí fazendo novas interferências aqui. Seguro o ferro e vou riscando até encontrar um desenho, uma mancha que seja bem adequada, que eu gosto bastante. Se eu passo o ferro, a base dele um pouco mais para baixo aqui, eu tenho novamente outra possibilidade aqui. Então assim eu vou fazendo as minhas manchas. Deixar esfriar também, né? Se está adequado. Só deixar esfriar naturalmente. Enquanto ele esfria, você pode aproveitar e limpar bem o ferro. Aqui vai começar outro trabalho, então você limpa bem o ferro, desliga e deixa ele bem limpinho e passa então a selecionar outro papel, outra coisa que outra imagem que você queira fazer, e aí assim vai o trabalho vai ganhando corpo e vai ganhando muita visibilidade. Então vamos fazer agora uma interferência nesse papel aqui, que é um papel também de revista, um pouquinho mais grosso, tem um certo brilho aqui. A gente vai fazer uma interferência em cima dessa imagem aqui com o giz de cera. Novamente, ligar nosso ferro, deixar esquentar um pouco. Então, para vocês observarem que é possível a gente trazer uma coloração diferente aqui e colocar uma interferência. E depois nas colagens, é claro, nós podemos recortar e trabalhar isso de uma forma muito criativa. Então tem todas as cores, é verde, azul. Eu vou optar por colocar amarelo aqui nessa imagem, porque não tem tanto. Então estou trabalhando só com a metade do ferro aqui. Eu vou colocar um pouco de verde também. E aí eu vou
interferir aqui, em cima dessa imagem aqui. Posso girar. Ela vai ganhando um outro aspecto. Eu posso ir colocando outras cores para ganhar mais algumas manchas, algumas características para reforçar ou então para esconder um pouco essa imagem, né? Sempre trabalhar com o ferro bem retinho. Então, a minha folha, o meu desenho vai ganhando outro aspecto. Ele já perdeu aquela característica inicial dele. Eu já tenho aqui um outro desenho, uma outra técnica, uma outra visão para esse desenho. Ele continua ali na parte de baixo, mas agora com toda uma interferência por cima, com uma espécie de uma segunda camada, uma camuflada nessa imagem aqui. Então depois vai secar, eu mostro para vocês como que vai ficar. Aqui eu tenho um papel mais brilhoso também, um pouco mais fino. Vou fazer a interferência novamente aqui para vocês observarem. Um outro tipo de papel, né, que ele é mais brilhoso. Papel fotográfico também dá, mas ele cria umas bolhas, ele fica um pouco deformado. Eu gosto do resultado, fica muito bom, mas na hora de fazer a colagem, na hora de aplicar esse material, às vezes ele pode reagir mal com a cola, não aderindo bem ao papel. Então, sempre é bom trabalhar com materiais que a gente se dá melhor, né? Que a gente se desenvolve melhor com certos materiais. Então, aqui novamente. Giz de cera tem várias cores, né? Mas também não é uma gama muito grande que a gente consegue. Mas é interessante ver o que tem no mercado, né? Aqui um papel mais brilhoso, que não adere tanto, ele vai dar esse resultado aqui. Depende tudo, se você gosta disso, se isso é interessante para o teu trabalho. Mas aqui a gente está vendo vários tipos de papéis, então que se pode utilizar para fazer encalço. Fica muito bonito quando colocamos mais cores. É uma espécie de um jogo de cores aqui. Ele não é algo que dá para fazer muitos desenhos aqui, ele não permite muito, mas o pouco que a gente consegue já é um efeito muito interessante e bonito, né? Então aqui, um outro papel bem mais fino e com uma camada mais acetinada, meio plastificado, né? Então o resultado é esse aqui. Vamos para o último modelinho. Aqui eu tenho uma interferência do nanquim, que é a outra oficina, que é a marmorização com nanquim. Eu vou fazer em cima desse papel aqui, porque ele também aceita bem essa coloração do nanquim. Então, estuda bem quais são as cores que você quer usar, né? Já tem o azul ali, então vou partir pro laranjado. Vou colocar bastante ou um pouquinho, depende do que eu quero fazer, né? Então eu venho aqui depositando em cima mesmo do nanquim. E é uma técnica sobre a outra, né? A gente consegue fazer isso aí. Movimentos repetitivos assim, ó, a gente consegue várias ondinhas
Então fica muito bonito também quando a gente consegue fazer alguns desenhos, alguns riscos, né? Isso fica bem interessante. E um vai ficando diferente do outro. E essa que é a beleza dessa técnica. Então, tudo vai depender do que eu quero fazer. Vamos fazendo experimentos. Se quero um trabalho bem livre, sem me preocupar muito com formas. Só fazer as pequenas mesclas eu também posso. Quanto mais eu levar a base do ferro para a minha folha, mais interferências eu consigo fazer, maiores, mais largas. Mas também tem as interferências pequenas que eu estou fazendo com a ponta do ferro. Tem as outras que eu faço com a lateral do ferro também. Aí, algo assim. Vou ensaiando mais algumas cores e assim eu vou trabalhando até chegar ao momento que não, eu gostei do resultado, agora eu não quero interferir mais aqui e assim tá bom, então finalizei o meu trabalho, né? O próprio nanquim tá reagindo aqui na parte de baixo e tá dando essa coloração bonita também. Então eu posso riscar mais um pouco. Sim. E depois ainda fazer mais alguns trabalhados aqui, tirar o excesso, colocar outra cor. Só para preencher os locais com azul. Aqui. Virar minha folha. E assim vai, o tempo vai passando, a gente vai se divertindo com a técnica e vai produzindo um material bacana. Pode fazer um banco de imagens só com essa técnica aqui, né? Então ela presta muito bem para fazer em cima de alguma mancha que eu já tenho embaixo, né? A última que eu vou fazer é essa imagem aqui, então, colorida, para vocês perceberem ainda mais uma vez como eu consigo mesclar. Limpar o ferro sempre. Cuidado para não se queimar, né? Cuidado onde você vai deixar esse ferro, para não ter criança por perto também, que às vezes acaba dando um probleminha, pode alguém se queimar, né? Então tudo sempre um pouco de atenção, um pouco de cuidado naquilo que a gente vai fazer. Eu posso só esfregar a quantidade de giz aqui, aonde eu consigo só depositar o giz de cera aqui em cima. Só deposito o giz de cera para que a coloração então se integre à figura que eu tenho aqui embaixo. Aí, quanto mais giz eu colocar, mais interferência, mais a figura de baixo vai ganhando essa característica aí, né, de meio transparente, meio translúcido, que dá para ver o que está embaixo, né? Isso é uma forma de depositar só uma quantidade de giz de cera aqui sem fazer mais nenhum movimento, apenas um movimento de colocar então o giz aqui em cima. E aí nós temos essa imagem. Ainda não tá seco, esperar um pouco para que esse material seque. E agora a gente vai passar para lustrar as nossas folhas. Então, nosso giz de cera está depositado em cima da folha, dessa
forma, mas ele não tem brilho. E como a gente está falando de giz de cera, cera, quando a gente lustra, tem brilho. Então agora eu vou ensinar a técnica para lustrar isso aqui. Nós podemos utilizar tanto papel toalha, quanto um pequeno pedaço de tecido de algodão. Malha não serve. Tecido sintético também dá. Às vezes tem um tecido poliéster, também dá. Lã não serve. Vamos tentar com o papel, que é algo que a gente tem, muito fácil. Você também pode colocar uma meia na mão e também fazer isso. Mas é material sintético, tá? E malha não... A malha não é muito boa, ela tranca muito aqui, né? Mas vamos fazer com o papel toalha. Então, são movimentos bem suaves, como se a gente estivesse limpando uma mesa. Vamos apertar um pouquinho, sempre segurando bem a folha em todos os cantinhos, fazendo movimentos circulares ou então movimentos de vai e vem aqui bem fáceis. Eu posso trocar a mão também aqui para chegar no outro lado. E assim, bem de leve, eu vou vendo que essa folha vai ganhando um brilho. Então, vou lustrando, percebendo que o brilho já está chegando aqui, a gente já percebe que tem um brilho. Você pode finalizar com tecido ou só deixar com o papel mesmo. Não precisa apertar, apenas a gente vai lustrar esse material. Não é bom utilizar alguma escova para isso, escova de roupa ou coisa parecida, porque ela arranca o giz de cera que tem aqui em cima. Então a gente vai lustrando até o ponto que... Ah, não, agora tá interessante, eu gostei desse brilho. Pra mim tá excelente assim. Tá? Então, podemos ver agora que a nossa folha ganhou um brilho aqui, ó. E assim, a gente passa, então, esse momento a lustrar todo o nosso material. Lembrando também que é bom tirar tudo que a gente não usa mais próximo a esse ambiente. O ferro já está guardado nesse momento. O giz de cera também já está guardado e eu estou passando então só para lustrar. Agora sim, as crianças podem ajudar a lustrar, perceber que as imagens ganham um brilho, que a técnica fica muito bonita, né? Então, é um momento gostoso que a gente vai percebendo que o trabalho da gente vai ganhando todo um destaque. E que é algo que não sai ali da folha, né? E eu posso então fazer o meu banco de imagens só com essas folhas para utilizar na colagem. Eu vou utilizar também, depois mostrar na oficina de colagem, a utilização desse material. Porém, ele é um material que, se manusear demais a colagem, o giz de cera pode vir a descascar de cima das folhas. Então a gente precisa ter bastante cuidado. Eu sempre rasgo a folha, eu corto, né, bem certinho o pedaço que eu quero utilizar. Aceitam a cola, mas tem que tomar cuidado, porque a cola ela não pega muito bem aqui em cima. Seria interessante então deixar isso para última imagem, quando nós vamos sobrepor na colagem. Então isso é o efeito final, também é indicado, né? Ou a última parte que a gente vai colar, às vezes um detalhe de final de folha, as extremidades, assim. Então, mas por si só já é muito interessante. Mas você pode usar para outras coisas também. Eu falo da colagem por causa da oficina da colagem, que temos também aí. Então essa é a modalidade de oficina de marmorização de papéis, né? Mas eles podem muito bem ser utilizados para outras finalidades, como por exemplo, você pode colar uma fotografia aqui e usar isso como um passe-partout. Você pode utilizar isso como fundo de uma bandeja, colocando o vidro aqui em cima. Então as utilidades são variadas,
tudo vai depender do que você quer fazer, tá? Essa técnica dá para fazer em cima de fotografias, porém as fotografias elas têm uma espécie de uma gelatina, então elas vão embolhar bastante, né? Mas é outro efeito. Os papéis aceitam muito bem. O que não dá para fazer em cima de plástico, porque derrete. Também em cima de um papel que tenha mais plástico dentro dele, isso não vai dar certo, né? O que dá muito bem certo é papel que tem um isolamento do outro lado, tá? E assim a gente pode perceber então que nossas imagens aí estão ficando, o nosso trabalho está finalizando, sendo finalizado aqui com um bom resultado. Isso, tá? Então, temos aqui toda a nossa produção. E essa foi a oficina, então, de encáustica com giz de cera.